Olá a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Agradeço desde já a presença. Estou muito feliz de estar aqui hoje para fazer uma live, a primeira pela ABCRIM, e a gente pretende fazer muitas outras. E o convidado de honra para estrear esse canal foi o professor e doutor Marlos Arnes, um advogado criminalista curitibano incrível aqui de Curitiba, né? E aí, claro, a gente sabe que está tendo uma enxurrada de lives, muita gente fazendo live, mas tem muita coisa boa, né, gente? Tem que aproveitar também esse período difícil para, de alguma forma, a gente conseguir comunicar com gente que normalmente a gente não conseguiria, discutir temas, enfim, interessantes a todo mundo. Então, eu tô aqui hoje justamente para trazer para vocês um pouquinho do direito penal negocial, que é um tema que o Marlos Arnes tem trabalhado bastante, tem, enfim, discutido bastante. A gente vai falar um pouquinho de colaboração premiada, como que era antigamente, como que é hoje. A gente vai falar do acordo de não persecução penal, que foi uma inovação, né, trazida aí pela lei anticrime, pelo pacote anticrime. Aqui o doutor Marlos. Vamos ver se dá certo. Desde já quero registrar meus agradecimentos aqui, a presença de todo mundo. Estou vendo bastante gente muito legal nos acompanhando. Muito bem-vindo, meu querido doutor Marlos Arnes. Muito Salve, obrigada Marion. por ter aceitado o convite. Estou muito feliz por você estar aqui inaugurando esse quadro da ABCRIM. Agora a gente pretende fazer, não muitas lives, uma por mês, mas a gente quer um convidado bem especial, assim, por mês, para falar de um tema interessante. E a gente escolheu você, e tenho certeza que não podia ser alguém melhor para estrear aí esse quadro. Então, quero agradecer imensamente. Se eventualmente alguém não conhece o Dr. Marlos Arnes, tenho certeza que todos conhecem, né? Todos que estão aqui nos gentilmente acompanhando, mas o Dr. Marlos é doutor em Direito, é também sócio fundador do escritório, né, Arnes e Andreasa, Arnes Oliveira e Andreasa, e hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre direito penal negocial. Antes de passar a palavra, começar a falar um pouquinho do tema mesmo, também quero apresentar um pouquinho de quem é o Dr. Marlos, porque a gente sempre apresenta a pessoa dizendo quem ela é, falando do currículo, né? Mas o currículo é o que ela faz, não quem ela é. E a gente tem esse hábito. Eu quero falar um pouquinho de quem é o Dr. Marlos Arnes, que é um querido amigo e alguém, se tem uma palavra que define, posso dizer que essa palavra é generoso. É um amigo extremamente generoso, extremamente amigo dos amigos mesmo. E eu sou imensamente feliz de estar nesse hall dos seus amigos. Então, Obrigado, muito Marion. obrigada. E vamos começar. Se você puder dividir um pouquinho com a gente, doutor Marlos, como é que está sendo a pandemia e aí a advocacia, o exercício da advocacia criminal nesse período de pandemia? Você tem feito sustentação oral, assim, à distância, virtual, audiência? Você viu mais vantagens, mais desvantagens? Conta um pouquinho aí como é que está sendo enfrentar a pandemia na advocacia criminal. Marion, uma alegria enorme estar nessa noite com você na ABCRIM, nessa academia que você tão bem preside e organiza, fazer parte dos teus projetos. Todos vocês que estão aqui conosco conhecem a Marion, acompanham os projetos. A Marion não para, é incansável e inúmeras atividades. E nesse momento de pandemia, eu até primeiramente peço que todos aqueles que nos acompanham e que podem, fiquem em casa. Nós hoje no Paraná estamos vivendo uma situação, o nosso momento mais difícil, mas a situação do Brasil é uma situação muito grave, a situação do mundo é uma situação grave e nós temos que tomar todos os cuidados, usar máscara, lavar as mãos, manter a distância de todos, e isso impacta diretamente na nossa advocacia criminal. A advocacia criminal, que é uma advocacia de trincheira, que é uma advocacia da defesa, que precisa daquele contato próximo dos tribunais, dos juízes, dos promotores e muito próximo dos nossos clientes.
Então, é uma dificuldade, primeiro, muito grande, Marion, nesse momento, de nós atendermos os nossos clientes à distância. Neste período, que já passa de 90 dias, nós temos tido boas experiências com clientes que estão entendendo perfeitamente a situação, e com isso a tecnologia tem nos ajudado muito nessa série de programas que nos permitem conversar, como nós estamos fazendo agora, mas também temos clientes que não têm toda essa consciência, todo esse cuidado. Então, nós temos avaliado aqui no escritório, o escritório está em home office, permanecerá em home office até quando a Organização Mundial de Saúde, a Sociedade Brasileira de Infectologia determinarem que assim seja, e nós temos mantido regras rígidas de segurança nos atendimentos eventuais que se dão presencialmente. Em termos de audiência, nós tivemos todo tipo de oportunidade já nesse período. Nossa primeira audiência virtual foi uma audiência na Justiça Militar, muitas testemunhas, muitos réus e, como a maioria de vocês sabem, 5 juízes, além do Ministério Público e dos assistentes, por assim dizer, da Justiça. Foi uma audiência muito complexa, porque eu percebi, depois nas outras audiências que fiz, e também nas sustentações orais, e também na distribuição de memoriais, percebi muita gente que não sabe e não tem condições técnicas de agir de forma virtual. Então, nós tivemos na Justiça Militar problemas técnicos para que a audiência acontecesse. Hoje, ainda distribuindo memoriais numa das câmaras criminais aqui do Paraná, os 3 desembargadores que compõem o quórum não recebem advogados, então recebem os advogados através dos memoriais por e-mail e aceitam receber um vídeo do advogado, como também aceitam que se despache com um assessor por telefone. Mas eu insisti muito e tenho insistido no tribunal, e assim tem acontecido, por exemplo, no TRF da 4ª Região, tem acontecido na Justiça Federal, aconteceu com um juiz de Paranaguá, aconteceu no TRF de Brasília, e os desembargadores e juízes têm recebido, sim, por videoconferência. Então, eu tenho insistido que aqueles desembargadores aqui do TJ que ainda não recebem por videoconferência também se acostumem com esse instrumento que facilita. Eu hoje gravei um memorial por vídeo, achei bastante complexo, até porque todos vocês que estão nos ouvindo sabem, nenhum de nós gosta de assistir um vídeo de mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos se muito. Você gravar um vídeo sobre um memorial em 2 minutos é um tempo reduzidíssimo. Enfim, acredito que não causa grande impacto essa gravação por vídeo. Mas acredito também que a justiça vai se acostumar com isso, Marião. E nós, advogados, teremos que nos acostumar, porque acredito que essa situação vai perdurar ainda por bastante tempo. Me preocupa muito, eu que já fui presidente da OAB, me preocupa muito a condição dos advogados, que em boa parcela não tem condições de ter um equipamento técnico à altura para conseguir corresponder às expectativas dos tribunais. Nós estamos aqui falando de redes de conexão, por exemplo, que falham, que caem, rede 4G que não aguenta, rede de Wi-Fi que não é direcionada para um único escritório, que é compartilhada, enfim, uma série de dificuldades que me lembra muito, em 2006, quando presidia a OAB, a dificuldade que os advogados tinham, muitos na época não tinham nem computador. É como uma grande operação da Polícia Federal que você está acostumado, que eu estou acostumado. Não adianta nada a Justiça disponibilizar 15 megabytes, 15 terabytes, e a gente não ter equipamento suficiente para conseguir manusear tudo isso. Então é um desafio para os tribunais, é um desafio para os advogados. E por último, nesse ponto, eu queria complementar que eu senti muita falta nas audiências de primeiro grau do contato humano. Isso significa o quê? A expressão corporal, significa a pressão. Por exemplo, um colaborador que é levado como testemunha e vai ter a sua colaboração checada pelos demais advogados, vai ter que responder perguntas. Uma coisa é você estar numa sala de audiência com o juiz, o promotor, 10, 12, 15 advogados. Outra coisa é você estar no teu Zoom,
no teu escritório, na tua casa. Então, esse jogo de pressão que é tão comum na advocacia e tão importante para que nós façamos o entendimento da expressão corporal, dos olhares, dos sinais, isso tudo se perde, substancialmente se perde no contato por vídeo, não tenho dúvida disso. Mas teremos que nos acostumar. Sem dúvida, Marlos. Aqui a gente está com os queridos, a querida dupla de irmãos, o Beno Brandão e a Alessi Brandão, e eles estão comentando aqui que mesmo depois que passar essa pandemia, possivelmente algumas dessas práticas vão perdurar, né? Então, não só a gente tem que acostumar, porque isso ainda vai durar um tempo, mas porque, infelizmente, né, essas práticas vieram, de certa forma, para ficar, muitas delas, né? E a gente vai ter que ver, sem dúvida nenhuma, através da OAB, a forma de ser mantida a qualidade da advocacia criminal e, enfim, garantido todos os direitos mesmo diante dessa realidade, né? Mas agora até te interrompendo, mas complementando só o raciocínio, é um momento que a justiça, infelizmente, se aproveitará para afastar mais um pouco os advogados da justiça. Então, se antes nós tínhamos, na década de 90, o balcão do fórum, e hoje já não temos mais por causa do processo virtual, que tem uma série de benesses, mas tem também essa falta de contato, o nosso cliente se torna um número, se torna o que eu digo uma coisificação do réu, você não trata mais de uma pessoa, se trata de uma coisa. Também nesse momento os tribunais, por certo, vão utilizar essas ferramentas no futuro, não tenho dúvida que, passada a pandemia, nós teremos muitas modificações regimentais em todos os tribunais, admitindo, de um lado, facilidades. Por exemplo, para nós é muito cômodo e mais fácil sustentarmos oralmente no STJ, no Supremo, estando em Curitiba, mas, de outro lado, perdendo toda essa questão presencial que nos é tão importante. Sem dúvida, sem dúvida. Marlos, vamos começar então no tema que a gente se propôs a conversar aqui, que é o direito penal negocial, a justiça negocial dentro do direito penal. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, quando você começou a advogar, sei que não faz tanto tempo assim, né? Mas quando você começou a advogar, como é que era o cenário dessa justiça negocial no direito penal, no processo penal? Veja, Marion, eu entrei na faculdade antes da Constituição, em 1987. Nós estávamos em plena Constituinte. E me formei em 91, janeiro de 92 foi a festa, e em 92 eu, então, recebi a OAB 19.226. Nós jamais imaginaríamos, naquele momento, de direito penal tradicional, de direito penal clássico, de direito penal como última ratio, nós jamais imaginaríamos uma negociação no direito penal. Era impensável. Isso não passou pelo nosso currículo e não passava pela nossa vivência prática de forma alguma. Esse cenário começou a sofrer uma modificação e nós conseguimos visualizar isso muito bem hoje, lógico, numa visão retrospectiva sempre é mais fácil, com a lei dos juizados especiais, a Lei 9.099 de 95. Ali foi o primeiro momento que nós tratamos de uma justiça penal negocial. Mas é preciso alertar para quem está nos assistindo, a maior parte jovens, advogados, com exceção do Beno Brandão. O Beno é bem mais velho do que eu, ele não vai confessar aí nos comentários a idade dele, mas com raras exceções, nós, naquela época, jamais imaginávamos que a suspensão condicional do processo, no artigo 89 da Lei do Juizado, e a transação penal no artigo 76 da Lei do Juizado, da Lei 9.099, jamais nós imaginaríamos que aquilo era uma justiça penal negocial. Poucas pessoas, e eu me lembro de um promotor de justiça, Bonfim, o sobrenome dele famoso em São Paulo, que atuou num caso de um maníaco do parque em São Paulo, um caso que à época foi muito importante, em que ele dizia: hoje nós estamos negociando no juizado especial e passaremos um dia a negociar nos homicídios. Ele deu até uma palestra aqui na Faculdade de Curitiba, lá naqueles idos de 96, 97, fazendo uma crítica severa. O fato concreto é que a maior parte dos advogados, dos juízes, dos promotores, não se deu conta disso à época, e a suspensão condicional do processo e a transação penal passaram a ser uma realidade. Portanto, aqueles crimes
com a pena de 1 ou 2 anos, enfim, aquela pequena criminalidade que, a bem da verdade, deveria estar naquela época descriminalizada, foi um movimento contrário que foi feito. Nós, naquele momento, tínhamos uma Constituição que bradava por acesso à justiça. Nós saímos de um período forte de ditadura, sem acesso à justiça, e nós bradávamos por acesso à justiça, todos, o Brasil. E no criminal, isso representou, com a lei do juizado especial, um contrassenso, porque nós vínhamos, os estudiosos, o IBCCRIM coordenava isso, o Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, coordenava uma descriminalização desses pequenos crimes e dessas contravenções penais. Com a lei dos juizados especiais, nós passamos a ter uma criminalização, inclusive de processo. Isso tudo virou processo, boa parte disso era resolvido lá por um juiz de paz, era resolvido numa conciliação na delegacia, enfim, a comunidade se organizava. Com o juizado especial, houve essa criminalização mais forte dessas pequenas condutas. E isto passou a ser resolvido com a suspensão ou com a transação. A grosso modo, quem já fez uma audiência no juizado especial sabe bem, se você está frente a uma transação penal ou frente a uma proposta de suspensão condicional do processo, será muito difícil você superar essa conciliação. Você precisa exigir que você quer apresentar a tua defesa. Todos vocês sabem, o promotor às vezes não comparece à audiência, manda a proposta de suspensão pelo assessor, o juiz não comparece na audiência, vai o assessor do juiz ou o juiz leigo do juizado especial, e ali se força um acordo, muitas vezes um acordo para suspender o processo por 6 meses, coisa que não está nem descrito na lei. Se força uma transação, se força uma suspensão condicional do processo. Se você quiser realmente fazer a tua defesa no juizado especial, vai ter que superar esses 2 entraves. Então foram os 2 primeiros instrumentos que nós tivemos nesse movimento do direito penal passar a ser um direito penal negocial. Uhum. E, Marlos, você já viveu a situação? Imagino que muitos daqueles que estão nos assistindo, tem muita gente querida nos assistindo aqui, o Luquezzi, a Cami Forigo, a Alessi, o Beno, gente defendendo o Beno aqui da sua acusação da idade. Muita gente bacana nos assistindo e muitos advogados criminalistas, né? Inclusive, eu imagino que você e esses advogados também já passaram pelo seguinte dilema. Às vezes chega um cliente no escritório com uma acusação e, infelizmente, não raro hoje, acontecem acusações e denúncias sem uma questão probatória mínima, né? Sem um embasamento probatório mínimo. Enfim, jogam a acusação no colo do acusado e ele tem que se virar realmente para fazer a defesa. Infelizmente, um raciocínio invertido do que deveria ser. E nessas situações, o advogado aqui fica com uma dificuldade de instruir, né, e de sugerir o que seria o melhor caminho, porque ele diz o quê para o cliente? Ele diz, olha, aceita aqui uma suspensão condicional, cumpre algumas condições, mesmo sabendo que aquela acusação é infundada, ou arrisca, enfrenta o processo e daí no final pode vir uma condenação ou algo assim, né? Como que você lida com isso? Você deixa a escolha totalmente para o cliente? Você, enfim, porque, claro, não pode assumir esse risco pelo cliente. Como é que você trabalha com essas situações? Nós todos os dias temos esse dilema. E nós precisaríamos distinguir isso num primeiro momento, Marion, entre a justiça comum e a justiça federal. A justiça comum, o juizado especial da justiça estadual, ele muitas vezes, o perfil do cliente também é diferente, mas muitas vezes o cliente, inclusive, tem um pensamento econômico. Eu não vou fazer a transação, eu não vou fazer ou não vou aceitar a suspensão condicional do processo, mas eu vou gastar mais pagando o advogado. E como o Beno tá bem colocando, a Alessi também colocou, entre essa conversa entre a forca e o pescoço do acusado, então a justiça é a forca, é a corda da forca, como está dizendo o Beno, e o acusado está com o pescoço dele ali a prêmio, muitas vezes o teu cliente faz uma conta financeira. E nessa conta financeira é muito difícil, no juizado especial estadual, o cliente acabar não fazendo o acordo. Aqui é preciso dizer que a lei prevê a concordância expressa do defensor e do acusado. Então, a defesa técnica tem voz, mas o acusado também tem voz nesse momento.
da transação penal e da suspensão condicional do processo. E se houver um conflito que não haja acerto entre o advogado e o seu cliente, é importante que o advogado, inclusive, não fique no processo. Se a tua orientação técnica é firme e segura para que não seja feito o acordo e o teu cliente deseja de qualquer forma fazer o acordo e você não concorda com isso, é importante que você não fique no processo. Porque o acordo, seja da suspensão, seja da transação, do acordo de não persecução, da colaboração, ele implica muitas coisas. Não só aquilo que o promotor, ou o assistente do promotor, ou o assistente do juiz, ou o juiz leigo diz, não, faz aqui, é rápido, assina, paga uma cesta básica, está tudo resolvido. Não é bem assim que a coisa acontece. Todos nós aqui temos uma ciência dos reflexos do acordo. Já na Justiça Federal, em que muda o público substancialmente, nós estamos falando, na maior parte daí, de crimes financeiros, crimes que envolvem entidades públicas federais, o Correio, por exemplo, enfim, você tem um público diferenciado e tem uma audiência, naquilo que eu tenho assistido na vivência prática, uma audiência mais formal, onde efetivamente o juiz participa, onde o promotor, o procurador da República participa, numa vara que não é uma vara especializada em juizado especial, é uma vara que tramita sob o rito do juizado especial, mas dentro de uma vara que atende todo tipo de crimes. Portanto, nós ali temos o rito da Lei 9.099 melhor seguido. Nesse ponto surgem grandes questões, porque você veja, se o promotor ou o procurador da República oferece a transação penal, nós estamos pressupondo que ele oferecerá a denúncia. Se nós fizermos uma enquete aqui entre os nossos telespectadores, os nossos amigos, os nossos participantes da live, e perguntarmos quantas vezes você já passou por uma audiência de transação penal em que você não aceitou o acordo de transação penal e o Ministério Público depois arquivou o processo. Na minha experiência não foi uma nem duas, foram muitas. Ora, se ele não ofereceu a denúncia é porque não tinha justa causa. Se ele não tinha justa causa para oferecer a denúncia, por que ele ofereceu o acordo de transação penal? Uhum. Então é uma forçação que me parece até para fins estatísticos de resolver o processo. A mesma coisa acontece na suspensão condicional do processo. O Ministério Público já ofereceu a denúncia, você ainda não ofertou sequer a tua defesa preliminar, portanto você não colocou os teus argumentos e você está frente a uma escolha difícil. Volto, por exemplo, da Alessi e do Beno. A corda da forca e o pescoço do acusado. Que aposta, porque é uma aposta, que você vai fazer. Em tempos em que o direito penal deixou de ser última ratio, passou a ser primeira ratio. Em tempos em que a população exige uma criminalização de todas as condutas. Um momento em que as pessoas exigem penas mais altas. Um momento em que todos nós sabemos aqui que é um processo penal feito para condenar. Um momento em que todos nós sabemos que o juiz toma a sua decisão, na maior parte das vezes, de trás para frente e vai depois construir os argumentos da condenação. E esse fato é muito comprovado, inclusive empiricamente, quando você compara as decisões de segundo grau com as decisões de primeiro grau. Não é raro, é muito mais comum você ter decisões de segundo grau que reduzem a pena. É muito mais comum que o Ministério Público sequer recorra para aumentar a pena do que a pena que é dada em primeiro grau. Portanto, naquele momento da suspensão condicional do processo, você tem uma decisão técnica muito, muito, muito difícil a ser tomada. Por quê? Na maior parte das vezes você tem boas teses defensivas, porque você está frente a crimes ambientais, você está frente a crimes financeiros de menor monta, você está frente a crimes que envolvem algum agente federal, uma calúnia, uma injúria, uma difamação, uma denunciação caluniosa que envolve um policial federal, enfim, questões federais, e você tem convicção de que você tem a tese defensiva, mas você vai expor o teu cliente ao processo? Todos nós sabendo que o processo penal por si é condenatório, que o teu cliente muitas vezes diz para você, doutor, eu nunca fui chamado numa delegacia, agora estou aqui denunciado, nunca passei por essa situação. Você vai expor o teu cliente a isso? E aí, infelizmente, surge de novo a questão financeira. Eu me lembro bem de duas oportunidades em que os clientes optaram
claramente por fazer o acordo de suspensão condicional do processo, contanto que o valor que o Ministério Público exigisse fosse um valor que eles pudessem pagar o que estava dentro da margem possível dentro daquele processo. Nós não estávamos num processo ambiental em que você falava em reparação do dano, nem num processo em que você podia avaliar com alguma métrica qual seria o valor pedido na suspensão condicional do processo. Num deles, o Ministério Público pediu para fazer o acordo R$15 mil, e noutro, acordo de suspensão condicional do processo. E noutro, o Ministério Público pediu mais de R$1 milhão, que seria o valor suposto de um dano ao erário. Era uma questão lá que envolvia um procedimento, enfim, de licitação. Esta questão financeira inviabilizou por completo a vontade que os clientes tinham de fazer o acordo. Quer dizer, nós nem precisamos, fomos para a audiência dispostos a fazer o acordo, para nos livrarmos do processo mesmo tendo defesa. Mas o valor que veio do Ministério Público foi tão alto e tão absurdo que inviabilizou o acordo. Sem surpresa, os dois clientes foram absolvidos dos seus processos. Após 2 ou 3 anos de processo em primeiro grau, os dois clientes foram absolvidos. Mas o dano que a pessoa sofreu, moral, que ela própria sentiu, não me refiro aqui ao dano moral jurídico, eu não quero discutir se a justiça causa dano moral, não é esse o ponto, mas é o dano que a pessoa sente. Todos nós, criminalistas, sabemos como que nós recebemos o nosso cliente, o abalo psicológico, o abalo moral, o abalo dessa pessoa frente à sua família, frente a seus amigos, a repercussão midiática que isso alcança hoje. Qualquer fato é notícia em todos os jornais, nos blogs, na internet, e essa pressão, mas, diante dos valores, não concordaram em fazer o acordo. E foram absolvidos. E aí fica, eu ainda me choco, mesmo depois de 30 anos de advocacia, porque o Ministério Público não recorreu. Amém, graças a Deus, transitou em julgado a absolvição, mas se o Ministério Público tivesse a convicção efetiva de que eles precisariam ter pago os 15 mil reais ou R$1 milhão, nos dois exemplos que eu dei, e o Beno e a Alessi participando conosco aqui estão falando de reforma, de uma proposta de uma reforma na sede do IBAMA, esses absurdos que o Ministério Público acaba propondo nos acordos inviabilizam o acordo. Então falta por parte do Ministério Público também um melhor entendimento de que o acordo, seja ele de suspensão, de transação, de não persecução, de colaboração, não é uma antecipação da condenação, não é nada a não ser um acordo, não é um contrato de adesão, não é um seguro que você compra e não pode discutir, não é um plano de saúde que você compra e não pode discutir. É um acordo. E no acordo é um acordo, dentro daquelas regras que a lei traz. Se o Ministério Público não entender isso, não sai acordo. Não, e o ponto complexo aí, né, Marlos, é que a gente juridicamente sabe que quando você faz um acordo de suspensão, de transação, você não está assumindo nenhuma responsabilidade penal. E quando você responde a um processo, você também é apenas réu, não é acusado. Mas tanto uma coisa quanto outra já tem aí um carimbo social, já tem uma consequência social, né? Você ser réu tem um peso, mesmo que você ao final seja absolvido. E se você fizer um acordo desse, enfim, para os leigos, para a sociedade como um todo, também já é uma espécie de uma assunção de responsabilidade. Você está fazendo algum tipo, né, cumprindo algum tipo de condição. Bom, verdade. Mas além de falar da transação e da suspensão, e veja que a gente está falando aqui de institutos para crimes de pequena monta, e já gera toda essa discussão. Que dirá, então, por exemplo, a gente falar agora um pouquinho de delação ou colaboração, e eu justamente queria te provocar nesse sentido, Marlos, porque eu acho que se tem alguém que pode ser provocado, esse alguém é você. Como é que você vê o caminhar dessa delação premiada lá da década de 90 para a ideia de colaboração premiada hoje, com as novas leis, enfim, que englobam esse instituto? Conta um pouquinho da tua experiência na prática desse caminhar desse instituto para a gente. Agradecer a presença da Ana Cássia que esteve conosco aqui em Curitiba, Marião, no começo do ano, naquele programa de experiência profissional. Ela que está muito ativa nas redes sociais, fazendo lives também. Obrigado pela tua presença. Enfim, de todos os amigos que eu não consigo acompanhar aqui todos os comentários, ao mesmo tempo
conversar e contar, como diz o Beno, contar a história do Nelson Rodrigues, a vida como ela é. Tem muita gente Depois... participando aqui, Marlos, muita gente querida. A gente também peço desculpa da gente não poder registrar todos os comentários e presenças. Agradecemos imensamente, tem muita gente aí participando com a gente. Que bom, ficamos felizes. Veja, nós tivemos, aqui é bem interessante, muitos estão acostumados, de certa forma, a ler essa história em filmes, séries, livros, e eu particularmente leio e acompanho tudo que sai sobre isso. No final da década de 90, 99, 2000, 2001, nós tivemos aqui no Paraná uma grande operação que foi a Operação CC5 Banestado. Na verdade, nós podemos dizer que essa foi a mãe de todas as operações aqui no Paraná. Por que o Paraná está tão à frente de outros estados nesta defesa criminal de grandes operações, ou com grandes procuradores, ou com grandes juízes, ou com grandes advogados, e poucos estados conseguiram acompanhar? Porque nós, desde 99 e 2000, quem milita na área criminal sabe, nós vivemos uma operação atrás da outra. Quem está no foro sabe que uma semana antes de ser deflagrada a Operação Lava Jato, a fase 1 dela, nós estávamos no meio da Operação Parceria, que envolvia mais de 30 réus, que era um grande esquema de corrupção, segundo o Ministério Público. Nós encerramos a audiência na quinta ou na sexta-feira, mais de 10 advogados, e na segunda-feira foi deflagrada a Operação Lava Jato. Nós vivíamos essas operações desde 2000. Naquele momento, e você perguntou da delação, nós não tínhamos o Instituto da Colaboração Premiada. Nós tínhamos a delação premiada, que é muito diferente, não é só uma questão semântica, mas que é muito diferente da colaboração premiada. Naquele momento, a delação premiada ganhou um holofote com o Figueiredo Basto, advogado aqui do Paraná, de renome nacional, fez lá atrás o júri das bruxas de Guaratuba, um advogado ativo, e ele fez a delação premiada do Alberto Youssef, que vem aparecer, os jovens que estão nos acompanhando, vem aparecer de novo como delator da Lava Jato, um dos mais importantes delatores da Lava Jato. Naquele momento, a delação não tinha nenhum parâmetro. A legislação extravagante, e aqui o Wunderlich, ontem numa live no Instituto Baiano, estava fazendo um retrospecto sobre isso também, sobre essa questão da legislação extravagante, que a Constituição trouxe uma série de nova criminalidade, e essa nova criminalidade ficou toda numa legislação extravagante, dos crimes financeiros, dos crimes hediondos, e assim sucessivamente. Essa legislação previa sempre num único artigo: se o acusado entregar quem está acima da organização hierárquica e puder recuperar o produto do crime, ele poderá ter redução da pena em até 2/3. Esse era um artigo da lei que se repetiu, e o livro do Walter Bittar, que foi o primeiro sobre delação premiada, mencionou toda a legislação, faz o comparativo e deixa claro que o artigo era sempre parecido. Trouxe quem estava em cima da hierarquia, recuperou o produto do crime, tem 2/3 de redução da pena, até 2/3, ou perdão judicial. E aquela delação do Youssef ficou posta lá como uma primeira delação em que houve muita crítica, houve uma série de contribuições positivas, mas a maior parte das pessoas se limitou a fazer uma crítica e dizer que aquilo não podia vingar. O fato é que foi feito. Passam-se os anos e nós chegamos na Operação Lava Jato. Antes dela, em 2013, a Lava Jato estoura em 2014, em 2013 vem a Lei 12.850, que é uma lei que trouxe a colaboração premiada, trouxe também a ação controlada, trouxe também o agente infiltrado e trouxe também uma série de modificações da investigação criminal. A colaboração premiada na 12.850, que agora foi complementado em 24 de dezembro do ano passado pela 13.964, que é conhecida como lei anticrime, como se existisse alguma lei que não é anticrime, o nome é horroroso, mas enfim, ficou com esse nome, ela passou a ter balizas. Na 12.850, algumas balizas, e na 13.964, mais balizas. Evoluímos bastante, a meu ver, com a 13.964. Então, a 12.850 previa o papel do juiz
a homologar um acordo de colaboração, previa, de certa forma, a função do Ministério Público, a função do advogado, mas não previu o rito expressamente da colaboração premiada. A Operação Lava Jato, é preciso que se diga, fundou a sua mais forte raiz na colaboração premiada. O Ministério Público não é bom para investigar. Quem é bom para investigar, quem conhece a investigação é a Polícia Federal. O Ministério Público ele tem dificuldade de investigar, não é a função dele. A função dele é denunciar, entre outras funções constitucionais. Ele recebe a delação premiada como um presente e ele faz toda a acusação fundada numa colaboração premiada. E nesse acordo, que não era um acordo de adesão, que não era uma prestação da pena de forma antecipada, se negociava naquele momento uma série de coisas, inclusive um regime diferenciado da pena. Nós vimos muito na Lava Jato pessoas cumprindo pena em regime semiaberto diferenciado, em regime aberto diferenciado e assim por diante. Isso não tinha previsão legal, não havia impeditivo, mas também não havia previsão legal para isso. Esse tipo de procedimento foi ajustado com a Lei 13.964. A Lei 13.964 veda expressamente essa questão de modificação dos regimes. As pessoas que fizerem acordo de colaboração vão cumprir dentro dos regimes previstos em lei. Regime aberto, regime fechado e semiaberto, enfim. Então, nessa evolução entre a delação do Alberto Youssef, em final de 99, começo de 2000, 2001, e a colaboração do Alberto Youssef, em 2014, 2015, enfim, houve uma profunda modificação desse instituto, que passou a ser uma grande oportunidade para a defesa. Então, a minha tese de doutoramento foi justamente sobre a colaboração premiada como legítimo instrumento de defesa. Eu faço uma pausa aqui, Marion, porque até me emociono com a presença do doutor Onésimo, que... Puxa, Onésimo, olha, eu fiquei até emocionado. O Onésimo foi aluno do meu pai no curso do professor Luiz Carlos. Eu me lembro muito de você, Onésimo, quanto tempo lá conosco, depois sendo aprovado no concurso do Ministério Público. Depois, por favor, me procure no Instagram para que a gente possa se reencontrar. Que alegria vê-lo por aqui. Muito obrigado pela homenagem ao meu pai. Obrigado. Então, obrigado. Então, voltando, Marion, a transformação entre a delação e a colaboração foi tamanha que eu resolvi, como tese de doutorado, defender que a colaboração era um legítimo instrumento de defesa, e entendo que ainda é. Evidentemente, nós tivemos inúmeros excessos, a começar na Lava Jato pelo grande número de colaboradores. Não é possível, a meu ver, que numa colaboração, num único processo penal, porque a Lava Jato é um único processo, nós tenhamos mais de 120 colaboradores. E isso não é crível que seja possível. Mas a gente não pode esquecer que a realidade não é a Lava Jato. Quem está nos assistindo e advoga nas suas comarcas sabe, aqui no Paraná, nós temos colaborações premiadas em Araucária, em Prudentópolis, em Guarapuava, Foz do Iguaçu e em inúmeras outras cidades, e com certeza pelo Brasil todo, alguma colaboração que eu já fiz na comarca de Camboriú. E a realidade do Brasil não é a Lava Jato. Então, a colaboração premiada vem servindo naqueles casos em que aí sim é fundamental o papel da defesa técnica numa análise das provas. Quer dizer, a grosso modo, no tempo que nós temos hoje, é importante dizer o seguinte: se você assume um processo onde houve quebra telemática, houve quebra do sigilo bancário, quebra do sigilo fiscal, houve apreensão de documentos, o teu cliente usava o backup do WhatsApp e a polícia resgatou as mensagens do WhatsApp. Você olha aquela prova, vem a denúncia, olha a prova, nós não estamos mais frente, queiramos ou não, a um processo penal de nulidades, a um processo penal de prescrição, a um processo penal de quando eu comecei a advogar na década de 90, em que você
poderia tentar uma prescrição, você tinha teses de nulidade muito boas que você tinha chance de ganhar no tribunal, com as modificações da Lei 12.850, com as modificações do temperamento da nossa sociedade que exige, e acho que erra, mas exige uma criminalização desses ditos colarinhos brancos, nós passamos a ter um processo penal em que a pena alcança muito facilmente 20 anos, 30 anos, 40 anos. Nós estamos vendo lá, para quem acompanhava o hoje desembargador Fausto de Santos, à época juiz Sérgio Moro, hoje o doutor Valisney em Brasília, o Marcelo Bretas no Rio de Janeiro, parece que há uma certa disputa em quem dá uma pena maior. Então você chega lá e diz, não, o Cabral já está com mais de 100 anos de prisão. São penas que, e aqui cabe uma crítica, porque um homicídio, por exemplo, nós temos penas aí de 16, 17 anos e crimes de corrupção 30 anos. Tem algo muito errado no sistema que permita isso. Não é possível que o crime de corrupção tenha uma pena o dobro do crime de homicídio, que é ainda e deve continuar sendo o crime mais grave do nosso ordenamento jurídico. Então, se você analisa a prova como advogado técnico, verifica que essa prova é indefensável, que não tem nulidade a ser arguida, que você não vai levar à prescrição, a colaboração premiada passa a ser, sim, um instrumento legítimo de defesa que deve ser avaliado com o teu cliente. Uhum. Sabe, Marlos, que até vou te fazer uma confissão, não sei se você vai recordar, teve um evento na PUC do Paraná aqui, mas faz alguns anos já, e você estava palestrando, eu tive a oportunidade de estar também nessa mesa, estava o Guarani, estava o Chemin, estava o Paulo Busato, enfim, muitos dos nossos queridos amigos, e você falou sobre isso há muitos anos atrás, e foi aquela palestra que me fez pensar um pouco diferente também, porque eu lembro até essa alteração de nomenclatura, eu sei que não foi só uma modificação de nomenclatura, mas ajudou também a tirar um pouco esse preconceito, porque quando você fala de delação, claro, você fala o delator, é diferente de falar do colaborador, né? Claro que tem todo um peso nessa semântica aqui. E aí eu ouvi você falar sobre isso como a delação premiada como mais uma opção de um remédio para o teu cliente paciente aqui e que você, ao ter um preconceito sobre isso, retirava dele a possibilidade de, quem sabe, um remédio que funcionaria muito bem naquele caso. E aí, vendo você falar, eu confesso que mudou um pouco daquilo que eu sentia e pensava, porque, é claro, a gente sempre enxergava isso com um olhar um pouco diferente, até em razão desses excessos que você mesmo comentou no início do Instituto, né? E eu queria falar um pouquinho, Marlos, também de um novo instituto que veio com essa lei anticrime, com um pacote anticrime que você bem fez a crítica à nomenclatura aí, que é o acordo de não persecução penal, que não bastasse toda essa problematização que a gente já escancarou aqui quando falou da transação, quando falou da suspensão condicional do processo, mas além de tudo isso ainda tem algo a mais aí, que é a questão de exigir a confissão, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente, como é que você tem visto esse novo instituto do acordo de não persecução penal, se você já fez na prática, o que você está sentindo em relação a isso? Cumprimentar o Lucas, o Luiz, a Cristiane Bevilacqua. A Cristiane Bevilacqua é minha colega do Bom Jesus, muito mais nova do que eu, o Beno muito mais velho, a Cristiane muito mais nova. É uma live cheia de gente de várias idades. A Luísa, que está aqui conosco, é de Floripa e ela está agora começando na carreira solo de advogada criminalista e tem um livro de colaboração premiado. Muito bem-vinda, Luísa. Obrigada a presença também. Viva! E eu queria até fechar essa questão da colaboração premiada, antes de entrar no acordo de não persecução, Marião, dizendo o seguinte: eu fiz a primeira colaboração de um empreiteiro na Operação Lava Jato, de 3, na verdade, e depois participei da leniência da empreiteira. E eu fiz com muitas dúvidas, essa situação para mim hoje ela é muito clara, ela parece muito tranquila, mas se o Figueiredo Basto recebeu críticas exacerbadas lá no início dos anos 2000, não foram menores as críticas que foram feitas a mim e aos demais advogados que me acompanharam
naquele acordo que foi feito com muitos outros advogados. E este título da minha tese, a colaboração premiada como legítimo instrumento de defesa, surge justo dessa discussão quando nós estávamos entrando, eu e o Pier Paolo Bottini, na última reunião de negociação deste acordo, que depois foi exitoso, e eu disse ao Pier, isso exemplifica bem a dificuldade que eu passava na época sem essa clareza que eu tenho hoje, decorridos aí 5 anos. Eu disse para o Pier, a gente vai fazer esse acordo, mas alguém vai ter que assinar. Eu estou desconfortável, isso viola as nossas premissas básicas do direito penal, isso, enfim, eu não estou confortável. E aí o Pier, no portão da Polícia Federal, e eu contei isso um dia para ele, numa reunião que fizemos, a gente lembrou e deu boas risadas, o Pier me disse, Marlos, nós estamos exercendo o legítimo interesse da defesa. Quer dizer, os nossos clientes não têm uma opção melhor do que fazer esse acordo. E realmente, passados esses 5 anos, para aquelas pessoas que fizeram o acordo naquele momento, foi realmente uma boa oportunidade. Mas a banalização do instrumento causou, de outro lado, em mim mesmo, uma dificuldade enorme. E eu já estou aí no 3º ano sem fazer nenhuma colaboração e os clientes que me procuram para colaborar tenho recomendado que não colaborem. E por que eu quis dar esse fecho? Porque se os advogados evoluíram, e hoje nós temos advogados estudiosos do tema, temos livros, já não existe mais aquilo que eu sofri e que o Figueiredo lá atrás sofreu e que outros tantos sofreram, de uma certa ojeriza da classe, uma crítica dos outros advogados, enfim, se já não estamos mais nesse momento, se a maior parte das pessoas já entendeu que com erros, com acertos, nós estamos caminhando para essa justiça penal negocial, e vale aqui a pena sempre ouvir o Wunderlich, que faz os acordos, mas tem uma série de críticas muito importantes que merecem uma live para a gente discutir. Nós temos, de um lado, os advogados melhorando, mas o Estado brasileiro não avançou. E aqui o Estado brasileiro precisa avançar, e esse é o gancho do acordo da não persecução penal. Porque no acordo de colaboração, como no acordo de não persecução penal, que é o ponto que você me questionou, nós resolvemos uma parte do problema na esfera criminal, mas ficamos com uma outra série de problemas na esfera civil, na esfera administrativa, na esfera tributária, e aqui eu estou me referindo às ações civis públicas, estou me referindo às ações de improbidade, estou me referindo à questão que é levantada pela Receita Federal, que acha factível exigir o pagamento de tributo sobre devolução da propina. Então, um operador devolveu 90 milhões de propina no acordo de colaboração e ele é tributado sobre esses 90 milhões que ele devolveu de propina. E se ele é tributado e não paga, como é que fica a situação dele? Então, nós temos N problemas e o Estado brasileiro precisava melhorar nesse sentido. Aqui fica um exemplo que nem sempre é bom, mas nesse caso é positivo, dos Estados Unidos. Você tem o DOJ, que é o Departamento de Justiça, e você tem o Departamento de Estado. Aquelas questões que estão sob o Departamento de Estado são inegociáveis. Portanto, se você quiser negociar, por exemplo, o visto americano, você não consegue negociar. Por quê? Porque isso faz parte do Departamento de Estado. Já aquilo que está sob o guarda-chuva do DOJ, que é o Departamento de Justiça, nós podemos negociar qualquer coisa. Tudo é possível de ser negociado. E no acordo de não persecução penal, tem um grande agravante em relação à própria colaboração premiada e, sem dúvida, em relação à transação e à suspensão condicional do processo, que é a questão da confissão. Veja bem, nós temos um acordo de não persecução penal para aqueles crimes cuja pena mínima seja inferior a 4 anos. Portanto, boa parte do nosso Código Penal vai estar abarcada pelo acordo de não persecução penal. Então, no momento em que você for contratado por um cliente e a pena dele estiver abaixo de 4 anos, você tem transação penal, você tem suspensão condicional do processo, você tem colaboração premiada, você tem acordo de não persecução penal. Se alguém quiser me convencer que a nossa justiça penal não é negocial, eu quero ver na prática como que vai fazer isso.
Eu posso discordar, eu posso dizer, nós não deveríamos ter chegado nesse ponto. Eu posso dizer, eu não concordo com os rumos que o direito penal tomou no Brasil. Eu posso dizer, eu não concordo com o direito penal como primeira ratio, criminalizando e fazendo acordo com tudo isso. Ok, essa discussão eu topo e acho até que os argumentos superam, são ótimos. Mas, na prática, aqui onde nós estamos, nós, advogados, participando dessa live, que temos clientes que atendemos hoje e outros que vamos atender amanhã. O que nós fazemos com clientes que chegam com crimes com penas inferiores a 4 anos? Nós vamos ter que passar pela discussão da transação, da suspensão, da colaboração e do acordo de não persecução. Sendo que no acordo de não persecução você pode fazer o acordo se você não tiver praticado o crime com violência ou grave ameaça e se você confessar. E aqui é um grande problema e que está em uma discussão enorme na doutrina, nos artigos, nos pareceres que saíram. A lei é recentíssima, 24 de dezembro para 7 de julho. Nós temos aí 6 meses, portanto não houve tempo para uma baliza jurisprudencial. Mas a APACRIM, a Associação Paranaense dos Advogados Criminalistas, entrou com uma ADIM discutindo a constitucionalidade dessa questão da confissão. O que eu acho corretíssimo. Essa confissão, a meu ver, é realmente inconstitucional. Inconstitucional por quê? Porque ela ofende o exercício do amplo exercício da defesa, do contraditório e de todas as regras que regem o processo penal. Coloquem isso na prática. O juiz, em determinado momento processual, isso aconteceu na maior parte das comarcas, inclusive no TRF da 4ª região, nós tivemos desembargadores devolvendo os processos para 1º grau, já com sentença, para que os advogados e o Ministério Público se manifestassem sobre o acordo de não persecução penal, e eles perguntam se a defesa tem interesse de fazer um acordo de não persecução penal. Nesse momento, você não sabe se o Ministério Público tem interesse. Vamos imaginar que você saiba que ele tem interesse, que ele já tenha se manifestado no processo se o prazo não for comum. Ok, ele disse, eu tenho interesse, mas ele não disse quais são as condições. Se você disser que você tem interesse no acordo de não persecução penal, você já está, aspas, confessando que você praticou crime? Uhum. Porque como que fica a tua defesa que vai garantir que o fato não aconteceu, que não é tipo, enfim, a tua tese defensiva? Como que ela fica perante o teu argumento de que você quer fazer o acordo de não persecução penal? Isso por si só, a meu ver, demonstra a impossibilidade de você manter a confissão como um requisito do acordo de não persecução penal. Vejam que a lei deixa claro que se você não cumprir o acordo de não persecução penal, e ele não é um acordo simples de ser cumprido, eu tenho dito que ele é uma grande suspensão. Se na suspensão nós temos 2 anos, 2 a 4 anos de período de prova, que a Lei 9.099 diz que todo mês você deve comparecer em juízo, etc., no acordo de não persecução penal, você tem um período maior, que é o período do cumprimento da pena, em que você vai ter que estar submetido à justiça. Se você não cumprir o teu acordo de não persecução penal, que uso será feito da tua confissão? Muitos têm dito que essa confissão não poderá ser utilizada no curso do processo. Eu honestamente não vi aonde diz isso na lei e com que argumento que você vai impedir que o Ministério Público e o próprio juiz utilizem a tua confissão, seja ela em termo, seja ela circunstancial, seja ela a modalidade que for, como que isso não vai ser utilizado no processo. Mas eu tenho uma preocupação ainda maior. Ela vai ser utilizada mentalmente. Como no júri, você vai fazer uma live sobre júri, já vi a tua propaganda, as mulheres no júri, recomendo para todos que assistam. Você apresenta a prova, o juiz sofre uma impugnação, o juiz diz para os jurados, essa prova não pode ser utilizada. Mas ela já foi utilizada. Ela já Marlos, é o que aqui. acontece muito no inquérito, né? É quando acontece que o sujeito confessa no inquérito e daí não pode usar só os elementos do inquérito, ele não pode mencionar aquilo, mas aquilo, claro, já influenciou, né? O Exatamente. juiz. Uhum. Então, essa questão da confissão, ela é, a meu ver, uma impossibilidade de você fazer o acordo de não persecução penal. O Ministério Público, de outro lado, nos casos em que nós atuamos aqui no escritório, e nós temos inúmeros casos, eu diria que nesses 6 meses, tirando janeiro e fevereiro, entra a pandemia em março, quase todos nós entramos em home office ali em meados de março, de lá para cá,
você tem aí os processos caminhando em torno do acordo de não persecução penal. Se o Ministério Público não quiser, você pode recorrer para a turma do próprio Ministério Público. O fato concreto é o seguinte, a meu ver, o Ministério Público não entendeu a proposta da lei. A proposta da lei não é, de novo, um acordo de adesão. A proposta da lei é um acordo. Para um acordo, nós precisamos sentar numa mesa, mesmo que virtual, e discutir um acordo. Então, num dos processos, e eu sempre gosto desse exemplo, porque ele é fantástico para analisarmos, o Ministério Público ofereceu como proposta de acordo o cumprimento antecipado da pena. Quer dizer, era um problema que envolvia a licitação, o Ministério Público pediu que fosse devolvido todo o valor envolvido na licitação. Quer dizer, a discussão era sobre a licitação. Era sobre a existência ou não da necessidade de se fazer licitação. Dispensa ou não da licitação. 16 milhões valia a licitação. O Ministério Público queria que a parte pagasse 16 milhões. Queria que a parte cumprisse a pena de 2 anos, que era a pena mínima, com prestação de serviços à comunidade. E queria que a parte ficasse inelegível pelo prazo de 5 anos. Ora, é melhor eu enfrentar o processo e ser condenado, porque a condenação, por certo, não chegará a 16 milhões. Então, Sim. aquela grande vantagem do acordo de não persecução, que é você ficar sem os antecedentes criminais, ou seja, você ao final, cumprindo o acordo de não persecução, você não tem antecedentes criminais, ela se perde se você tiver que confessar o crime. Sim. É um gravíssimo problema. Marlos, infelizmente nós estamos com um horário, estamos, como diria meu pai, no bico do corvo em relação ao horário já. É uma pena, porque eu tinha muita coisa para conversar e para perguntar. Quando o papo é bom, você vê, passa muito rápido. Eu queria te perguntar se o ANPP é ou não é um direito subjetivo do réu, se essa confissão pode ser usada em outras esferas, né, em outras áreas do direito, enfim, direito administrativo, no civil, se é uma confissão só para o penal. Então, essas questões, infelizmente, vão ter que ser guardadas aqui para uma próxima live, porque não só eu, como muita gente aqui ficou bastante curioso sobre esses pontos. Então, a gente promete aí que vai voltar para um segundo tempo, né, Marlos? Para uma próxima live para responder esses pontos. Eu vou ter que cortar um pouquinho, porque senão eu não consigo salvar a sua live, e essa live tem que ficar salva, né? Se eu deixo cair aqui o sistema, daí eu não consigo salvar para o pessoal assistir depois. Então, eu quero agradecer imensamente você ter aceitado o convite. Foi incrível, como sempre é incrível te ouvir. Obrigada, muito obrigada mesmo pela presença de todos que estão conosco, né? Que nos deram a honra aí da presença nesse horário nobre, das 9 da noite, para discutir um pouquinho sobre justiça penal negocial. Marlos, obrigada. Eu que agradeço, grande abraço a todos, cumprimentar o Renato Fraile, o Sérgio Martins e tantos amigos que inclusive não são da área do direito que estão aqui nos acompanhando. Olha e só. agradecer muito você, Marion, pelo convite, te dar os parabéns pelas tuas iniciativas sempre, continue firme aí, sou teu fã, parabéns. Eu que sou tua fã. Um beijo grande, boa noite. Beijo, tchau. Tchau. Olá a todos e todas. Espero que estejam me ouvindo bem, me vendo bem. Agradeço desde já a presença. Estou muito feliz de estar aqui hoje para fazer uma live, a primeira pela ABCRIM, e a gente pretende fazer muitas outras. E o convidado de honra para estrear esse canal foi o professor e doutor Marlos Arns, um advogado criminalista curitibano incrível aqui de Curitiba, né? E aí, claro, a gente sabe que está tendo uma enxurrada de lives, muita gente fazendo live, mas tem muita coisa boa, né, gente? Tem que aproveitar também esse período difícil para, de alguma forma, a gente conseguir comunicar com gente que normalmente a gente não conseguiria, discutir temas, enfim, interessantes a todo mundo. Então, eu tô aqui hoje justamente para trazer para vocês um pouquinho do direito penal negocial, que é um tema que o Marlos Arns tem trabalhado bastante, tem, enfim, discutido bastante. A gente vai falar um pouquinho de colaboração premiada, como que era antigamente, como que é hoje. A gente vai falar do acordo de não persecução penal, que foi uma inovação, né, trazida aí
pela lei anticrime, pelo pacote anticrime. Aqui o doutor Marcos. Vamos ver se dá certo. Desde já quero registrar meus agradecimentos aqui, a presença de todo mundo. Estou vendo bastante gente muito legal nos acompanhando. Muito bem-vindo, meu querido doutor Marlos Arnes. Muito Salve, obrigada Marion. por ter aceitado o convite. Estou muito feliz por você estar aqui inaugurando esse quadro da ABCRIM. Né? Agora a gente pretende fazer, não muitas lives, uma por mês, mas a gente quer um convidado bem especial, assim, por mês, para falar de um tema interessante. E a gente escolheu você, e tenho certeza que não podia ser alguém melhor para estrear aí esse quadro. Então, quero agradecer imensamente. Se eventualmente alguém não conhece o Dr. Marlos Arnes, tenho certeza que todos conhecem, né? Todos que estão aqui nos gentilmente acompanhando, mas o Dr. Marlos é doutor em Direito, é também sócio fundador do escritório, né, Arnes e Andreasa, Arnes Oliveira e Andreasa, e hoje ele vai conversar um pouquinho com a gente sobre direito penal negocial. Antes de passar a palavra e começar a falar um pouquinho do tema mesmo, também quero apresentar um pouquinho de quem é o Dr. Marlos, porque a gente sempre apresenta a pessoa dizendo quem ela é, falando do currículo, né? Mas o currículo é o que ela faz, não quem ela é. E a gente tem esse hábito. Eu quero falar um pouquinho de quem é o Dr. Marlos Arnes, que é um querido amigo e alguém, se tem uma palavra que define, posso dizer que essa palavra é generoso. É um amigo extremamente generoso, extremamente amigo dos amigos mesmo. E eu sou imensamente feliz de estar nesse hall dos seus amigos. Então, Obrigado, muito Marion. obrigada. E vamos começar. Se você puder dividir um pouquinho com a gente, doutor Marlos, como é que está sendo a pandemia e aí a advocacia, o exercício da advocacia criminal nesse período de pandemia? Você tem feito sustentação oral, assim, à distância, virtual, audiência? Você viu mais vantagens, mais desvantagens? Conta um pouquinho aí como é que está sendo enfrentar a pandemia na advocacia criminal. Marion, uma alegria enorme estar nessa noite com você, na ABCRIM, nessa academia que você tão bem preside e organiza, fazer parte dos teus projetos. Todos vocês que estão aqui conosco conhecem a Marion, acompanham os projetos. A Marion não para, é incansável e inúmeras atividades. E nesse momento de pandemia, eu até primeiramente peço que todos aqueles que nos acompanham e que podem, fiquem em casa. Nós hoje no Paraná estamos vivendo uma situação, nosso momento mais difícil, mas a situação do Brasil é uma situação muito grave, a situação do mundo é uma situação grave e nós temos que tomar todos os cuidados, usar máscara, lavar as mãos, manter a distância de todos. E isso impacta diretamente na nossa advocacia criminal. A advocacia criminal, que é uma advocacia de trincheira, que é uma advocacia da defesa, que precisa daquele contato próximo dos tribunais, dos juízes, dos promotores e muito próximo dos nossos clientes. Então é uma dificuldade, primeiro, muito grande, Marion, nesse momento, de nós atendermos os nossos clientes à distância. Neste período, que já passa de 90 dias, nós temos tido boas experiências com clientes que estão entendendo perfeitamente a situação e com isso a tecnologia tem nos ajudado muito nessa série de programas que nos permitem conversar, como nós estamos fazendo agora, mas também temos clientes que não têm toda essa consciência, todo esse cuidado. Então, nós temos avaliado aqui no escritório, o escritório está em home office, permanecerá em home office até quando a Organização Mundial de Saúde e a Sociedade Brasileira de Infectologia determinarem que assim seja, e nós temos mantido regras rígidas de segurança nos atendimentos eventuais que se dão presencialmente. Em termos de audiência, nós tivemos todo tipo de oportunidade já nesse período. Nossa primeira audiência virtual foi uma audiência na Justiça Militar, muitas testemunhas, muitos réus e, como a maioria de vocês sabem, 5 juízes, além do Ministério Público e dos assistentes, por assim dizer, da Justiça.
Foi uma audiência muito complexa, porque eu percebi, depois nas outras audiências que fiz, e também nas sustentações orais, e também na distribuição de memoriais, percebi muita gente que não sabe e não tem condições técnicas de agir de forma virtual. Então, nós tivemos na Justiça Militar problemas técnicos para que a audiência acontecesse. Hoje, ainda distribuindo memoriais numa das câmaras criminais aqui do Paraná, os 3 desembargadores que compõem o quórum não recebem advogados, então recebem os advogados através dos memoriais por e-mail e aceitam receber um vídeo do advogado, como também aceitam que se despache com um assessor por telefone. Mas eu insisti muito e tenho insistido no tribunal, e assim tem acontecido, por exemplo, no TRF da 4ª Região, tem acontecido na Justiça Federal, aconteceu com um juiz de Paranaguá, aconteceu no TRF de Brasília, e os desembargadores e juízes têm recebido, sim, por videoconferência. Então, eu tenho insistido que aqueles desembargadores aqui do TJ que ainda não recebem por videoconferência também se acostumem com esse instrumento que facilita. Eu hoje gravei um memorial por vídeo, achei bastante complexo, até porque todos vocês que estão nos ouvindo sabem, nenhum de nós gosta de assistir um vídeo de mais de 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos se muito. Você gravar um vídeo sobre um memorial em 2 minutos é um tempo reduzidíssimo. Enfim, acredito que não causa grande impacto essa gravação por vídeo. Mas acredito também que a justiça vai se acostumar com isso, Marião. E nós, advogados, teremos que nos acostumar, porque acredito que essa situação vai perdurar ainda por bastante tempo. Me preocupa muito, eu que já fui presidente da OAB, me preocupa muito a condição dos advogados, que em boa parcela não tem condições de ter um equipamento técnico à altura para conseguir corresponder às expectativas dos tribunais. Nós estamos aqui falando de redes de conexão, por exemplo, que falham, que caem, rede 4G que não aguenta, rede de Wi-Fi que não é direcionada para um único escritório, que é compartilhada, enfim, uma série de dificuldades que me lembra muito, em 2006, quando presidia a OAB, a dificuldade que os advogados tinham, muitos na época não tinham nem computador. É como uma grande operação da Polícia Federal que você está acostumado, que eu estou acostumado. Não adianta nada a Justiça disponibilizar 15 megabytes, 15 terabytes, e a gente não ter equipamento suficiente para conseguir manusear tudo isso. Então é um desafio para os tribunais, é um desafio para os advogados. E por último, nesse ponto, eu queria complementar que eu senti muita falta nas audiências de primeiro grau do contato humano. Isso significa o quê? A expressão corporal, significa a pressão. Por exemplo, um colaborador que é levado como testemunha e vai ter a sua colaboração checada pelos demais advogados, vai ter que responder perguntas. Uma coisa é você estar numa sala de audiência com o juiz, o promotor, 10, 12, 15 advogados. Outra coisa é você estar no teu Zoom, no teu escritório, na tua casa. Então, esse jogo de pressão que é tão comum na advocacia e tão importante para que nós façamos o entendimento da expressão corporal, dos olhares, dos sinais, isso tudo se perde, substancialmente se perde no contato por vídeo, não tenho dúvida disso. Mas teremos que nos acostumar. Sem dúvida, Marlos. Aqui a gente está com os queridos, a querida dupla de irmãos, o Beno Brandão e a Alessi Brandão, e eles estão comentando aqui que mesmo depois que passar essa pandemia, possivelmente algumas dessas práticas vão perdurar, né? Então, não só a gente tem que acostumar, porque isso ainda vai durar um tempo, mas porque, infelizmente, né, essas práticas vieram, de certa forma, para ficar, muitas delas, né? E a gente vai ter que ver, sem dúvida nenhuma, através da OAB, a forma de ser mantida a qualidade da advocacia criminal e, enfim, garantido todos os direitos mesmo diante dessa realidade, né? Mas agora... até te interrompendo, mas complementando só o raciocínio, é um momento que a justiça, infelizmente, se aproveitará para afastar mais um pouco os advogados da justiça. Então, se antes nós tínhamos, na década de 90, o balcão do fórum, e hoje já não temos mais por causa do processo virtual, que tem uma série de benesses, mas tem também essa falta de contato, o nosso cliente se torna um número, se torna o que eu digo uma coisificação do réu,
você não trata mais de uma pessoa, se trata de uma coisa. Também nesse momento os tribunais, por certo, vão utilizar essas ferramentas no futuro. Não tenho dúvida que, passada a pandemia, nós teremos muitas modificações regimentais em todos os tribunais, admitindo, de um lado, facilidades. Por exemplo, para nós é muito cômodo e mais fácil sustentarmos oralmente no STJ, no Supremo, estando em Curitiba, mas, de outro lado, perdendo toda essa questão presencial que nos é tão importante. Sem dúvida, sem dúvida. Marlos, vamos começar então no tema que a gente se propôs a conversar aqui, que é o direito penal negocial, a justiça negocial dentro do direito penal. E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, quando você começou a advogar, sei que não faz tanto tempo assim, né? Mas quando você começou a advogar, como é que era o cenário dessa justiça negocial no direito penal, no processo penal? Veja, Marion, eu entrei na faculdade antes da Constituição, em 1987. Nós estávamos em plena Constituinte. E me formei em 91, janeiro de 92 foi a festa, e em 92 eu, então, recebi a OAB 19.226. Nós jamais imaginaríamos, naquele momento, de direito penal tradicional, de direito penal clássico, de direito penal como última ratio, nós jamais imaginaríamos uma negociação no direito penal. Era impensável. Isso não passou pelo nosso currículo e não passava pela nossa vivência prática de forma alguma. Esse cenário começou a sofrer uma modificação e nós conseguimos visualizar isso muito bem hoje. Lógico, numa visão retrospectiva sempre é mais fácil, com a lei dos juizados especiais, a Lei 9.099 de 95. Ali foi o primeiro momento que nós tratamos de uma justiça penal negocial. Mas é preciso alertar para quem está nos assistindo, a maior parte jovens advogados, com exceção do Beno Brandão. O Beno é bem mais velho do que eu, ele não vai confessar aí nos comentários a idade dele, mas com raras exceções, nós naquela época jamais imaginávamos que a suspensão condicional do processo, no artigo 89 da Lei do Juizado, e a transação penal no artigo 76 da Lei do Juizado, da Lei 9.099, jamais nós imaginaríamos que aquilo era uma justiça penal negocial. Poucas pessoas, e eu me lembro de um promotor de justiça, Bonfim, o sobrenome dele famoso em São Paulo, que atuou num caso de um maníaco do parque em São Paulo, um caso que à época foi muito importante, em que ele dizia: hoje nós estamos negociando no juizado especial e passaremos um dia a negociar nos homicídios. Ele deu até uma palestra aqui na Faculdade de Curitiba, lá naqueles idos de 96, 97, fazendo uma crítica severa. O fato concreto é que a maior parte dos advogados, dos juízes, dos promotores não se deu conta disso à época, e a suspensão condicional do processo e a transação penal passaram a ser uma realidade. Portanto, aqueles crimes com a pena de 1 ou 2 anos, enfim, aquela pequena criminalidade que, a bem da verdade, deveria estar naquela época descriminalizada, foi um movimento contrário que foi feito. Nós, naquele momento, tínhamos uma Constituição que bradava por acesso à justiça.